Fala pessoal, Marco Valentim mais uma vez, iniciando mais um vídeo da série Operando com a Sorte, mas eu coloco a vinheta errada, é muita coisa na cabeça galera, desculpa aí, tá? Mas para não perder o costume, solta a vinheta. Agora sim, da maneira correta, iniciando mais um vídeo da série Operando com a Sorte. Vamos ver como é que ficou a nossa operação de ontem. Apenas um lembrete, ontem eu passei a informação errada. Não sei se vocês lembram, mas no início, no briefing desse novo ciclo de operações, eu falei que o nosso risco-retorno seria de 1 para 3. E eu posicionei o nosso stop de 250 e o nosso alvo de 500. Mas deu tempo, eu consegui mudar, tá certo? E eu modifiquei o stop para 750. Beleza, pessoal? Então, com isso, a nossa primeira operação foi um lindo take profit de 750 pontos, dando um resultado positivo de 7,50. Tá ok? Beleza, galera? Agora a gente vai analisar aqui os tempos gráficos. Ó, D1 já vi que dá para entrar. D1 deu gatilho. H4 não deu gatilho porque a média móvel está indicando venda, apesar do preço estar indicando compra. Está acima das duas médias, mas a média móvel ainda está indicando venda. Então não. H1, mesma coisa. Olha a pontinha aqui, ó. Mesma coisa. A média móvel de 20 está apontada para baixo, a média móvel de 200 para baixo também, sendo que elas estão indicando como se fosse aqui, ó, venda. Então não. M30, sim. E M15, sim. Então o nosso sorteio vai ser entre D1, M30 e M15. Nosso sorteio vai ser entre esses três aqui. Vamos sortear M30. Ih, viajei agora. Ó, caiu até M30 de novo. M30. E agora a gente vai sortear se entra ou se não entra. Vamos ver aqui. Não entra. Então, independente do nosso sorteio ter caído no M30, nós não vamos realizar essa operação. Beleza, pessoal? Vocês estão verificando que à medida que a gente vai adicionando novos filtros, os nossos ganhos ficam maiores, mas as nossas entradas em operações ficam menores, tá certo? Mas isso não quer dizer que o nosso prejuízo no longo prazo vá diminuir, tá bom? Mas são operações mais tranquilas, são operações mais fáceis de se fazer, digamos assim, de se assimilar psicologicamente, tá? Digamos assim. Mas não são operações que você vá ficar entrando direto. Não, mas quando entra, você ganha muito, tá? E perde pouco. Você viu que eu já coloquei aqui o nosso risco-retorno de 1 para 3, já aumentei o risco-retorno. Isso significa que a nossa necessidade de acerto diminui. Se antes era de 40%, agora já vai cair aí para uns 35%, 30%, tá? Então já diminui. Isso aí ajuda muito, pessoal. Ajuda demais, beleza? Vamos aqui para a nossa frase do dia. Deixa eu procurar aqui. Opa, não é aqui não. Esqueci de abrir aqui nossa frase do dia. Mas segura só um pouquinho. Segura só um pouquinho aí, pessoal, que a gente vai finalizar o nosso vídeo. Vídeo curtinho hoje, tá? 5 minutos, sem entrada. Sexta-feira, ótima para descansar, para passear, para curtir com a família.
para fazer o que você quiser, até porque não tem essa necessidade de você estar posicionado sempre, tá bom? Então, pessoal, é desse jeito mesmo. Vamos ver aqui. Não, essa não. Essa é legal. Vamos lá. A frase é de um tal de Adlai E. Stevenson II. Rapaz, aqui o cargo dele está como político, mas ele pode ter sido várias outras coisas antes de virar político. Ele diz que é difícil liderar uma cavalaria se você não sabe montar a cavalo. Bem, eu concordo e discordo dessa frase, tá certo? Sim, a parte ali da cavalaria, ele é uma situação, é uma coisa que tem que ser feita na prática e coisas desse tipo. E ali, eu acredito que ele tenha falado esse questionamento de é difícil liderar a cavalaria se você não sabe montar a cavalo, num pensamento de liderança, de se colocar no lugar do outro, tá? Em ter a empatia, saber o que o outro está passando, saber o que o outro está sentindo, e aí sim você se tornar um líder de verdade. Porque senão você vai apenas chefiar a outra pessoa e podendo até mesmo cobrar além das capacidades que aquela pessoa possui. Não estou dizendo que cobrar além das capacidades significa que aquela pessoa não tenha capacidade, mas talvez a pessoa seja um ótimo profissional em determinada área, mas você insiste em colocar ele em outra área e sem olhar, sem se colocar no lugar dele, e isso vai fazer com que ele fique um péssimo profissional. Então, acredito que nessa questão realmente de liderança, tá? Para você liderar, para você gerir uma equipe e coisas desse tipo, você tem que ter essa noção de empatia. Você tem que ter essa empatia, você tem que saber se colocar no lugar do outro. E uma das melhores maneiras de você conseguir se colocar no lugar do outro é você passar pelas mesmas experiências que o outro já passou. Isso não necessariamente significa que você terá as mesmas reações e os mesmos sentimentos, mas você passa pelas mesmas experiências que o outro já passou. Então, nesse quesito, eu concordo com a frase dele, que é difícil realmente você ser líder sem você ter empatia, tá certo? Nesse ponto, eu aceito a frase dele. Mas, indo já para um outro viés, que eu já vi várias pessoas comentando em relação a isso, em relação a, trazendo já para o nosso meio do mercado financeiro, eu não vejo que necessariamente a pessoa precisa operar mercado financeiro para saber transmitir um determinado tipo de conhecimento, até mesmo técnico, sobre o mercado financeiro, tá certo? Por exemplo, eu sou formado em pedagogia, tenho especialização em neuropsicopedagogia e agora como analista comportamental. Com isso, eu tenho a bagagem para transmitir conhecimentos voltados para a área psicológica. Mas eu vejo pessoas nos grupos onde eu participo que eles não têm essa formação, eles têm apenas a vivência da bagagem da vida deles, e eles falam coisas de uma sabedoria, de uma expertise fantástica, sem ter passado por faculdade, sem ter passado por especializações, mas que, se for pegar o que eles disseram, vai muito de encontro, bate muito certo com o que é ensinado nessas instituições, sendo que eles não passaram por isso, eles simplesmente viveram aquele momento,
tá? Então, eu gosto muito de citar o Glenn Mills, não sei se vocês conhecem. Ele é um jamaicano que aos 11 ou 13 anos, se eu não me engano, ele tentou ingressar no mundo do atletismo, tá? Na Jamaica. Não deu certo, ele viu que realmente aquilo ali não era o mundo dele, não era as habilidades dele, mas era uma coisa que ele amava, era uma coisa que ele gostava de fazer. Com isso, ele parou de competir, jovem, mas sempre estudou e sempre buscou o sonho de ficar próximo do que ele gostava, que era o atletismo. Com isso, ele se tornou treinador, e treinador de quem? De nada menos que Usain Bolt. Então, o cara, se você for olhar o cara agora, ele é um senhor barrigudinho que nunca ganhou nada na vida, mas treinou vários campeões do atletismo, tá certo? Então, para a pessoa saber transmitir, para a pessoa saber passar o conhecimento, ela não necessariamente, eu sei que isso vai causar muita polêmica quando esse vídeo for ao ar, mas eu vejo outros fatores a que não seja simplesmente o quanto que ele faz por mês, o quanto que ele faz por dia, o quanto que ele faz por ano, se ele mostra que sabe operar ou que não sabe operar. Porque eu já disse isso em alguns textos meus também, que a pessoa pode saber fazer, mas ela dificilmente vai saber transmitir. E tem pessoas que acham que, por exemplo, que acha que o posicionamento do stop técnico é uma coisa tão básica que ela não vai conseguir transmitir de uma maneira que os outros leigos não entendam. Eu sempre falo isso com as pessoas, que quando você vai explicar alguma coisa para alguém, você tem que conversar como se estivesse falando com uma criança de 8 anos. Isso aí é uma técnica até mesmo pedagógica para que você consiga simplificar o máximo possível e alcançar o máximo possível de entendimento. Só que algumas pessoas não têm essa capacidade. Então, é muito complicado você medir o nível do conhecimento que você vai conseguir assimilar simplesmente através daquilo que a pessoa sabe fazer, tá? Isso aí é muito complicado. Do mesmo modo que um psicólogo, ele não precisa ter tentado contra a própria vida, tentado suicídio, ou ter entrado em depressão, ou coisas desse tipo, para tratar tal. Entendeu? Muito pelo contrário, se você chegar num psicólogo e ele tiver um histórico desses tipos de traumas, você vai chegar para ele e vai falar assim, pô, mas espera aí, o cara é psicólogo e não conseguiu cuidar da própria mente, então para que eu vou fazer isso? Para que eu vou tratar com ele? Tá? Você vai chegar num, sei lá, sem querer ser preconceituoso, mas você vai chegar lá num dentista, o dentista tá com o próprio dente todo cheio de cárie. Aí você vai chegar para ele e vai falar assim, não, pô, o cara tá com o dente todo cheio de cárie e vou deixar ele tratar do meu dente? Então o dentista não precisa ter um dente todo cheio de cárie para saber tratar cárie. Do mesmo modo, um professor que seja de análise técnica, ele não vejo uma necessidade, lógico, se puder juntar os dois, excelente, mas eu não vejo uma necessidade dele fazer milhões com determinada estratégia de análise técnica para ele conseguir transmitir como que aquela estratégia funciona, tá certo? Semana passada, se eu não me engano, eu estava comentando sobre isso em um determinado grupo, e eu até fiz um comentário e depois me retratei, porque eu fiz o comentário da seguinte maneira. Eu falei assim, se você está procurando uma escolinha para o seu filho, o que você prefere fazer? Colocar ele numa escolinha de futebol do Messi ou colocar ele numa escolinha de basquete do Messi? Eu joguei esse questionamento no grupo e falei, você vai procurar uma escolinha de futebol do Messi, porque tem todo um nome, tem todo um histórico atrás e uma força atrás desse nome. E aí, um outro membro do grupo chegou para mim e falou assim, olha só, cara, não concordo com você, porque aqui, acho que era em São Paulo, aqui em São Paulo tem a escolinha do Sócrates, se eu não me engano, eu não lembro o nome do jogador de futebol, que
tem o futebol, tem o basquete, tem a natação, tem a capoeira, tem o vôlei, tem várias outras modalidades, sendo que a escolinha é de determinado jogador de futebol. Mas o método do basquete é o método do Oscar, o método do vôlei é o método do Giba, o método da natação é o método do Xuxa, sei lá. E a pessoa, o professor, transmite esse método. Pô, eu parei para pensar, eu falei, realmente, o cara tem razão. Realmente, ele tem razão, entendeu? Não é necessariamente o nome que está na estratégia ou o nome que está na fachada que vai ser a pessoa que vai transmitir o conhecimento. Então, ela pode muito bem nunca ter conseguido nadar igual o Xuxa nadou, tá? O pessoal mais novo aí provavelmente não sabe nem de quem que eu tô falando. Giba, Xande, Oscar, galera aí da geração 2000 aí não deve nem saber do que eu tô falando, né? Tá? Mas o cara pode nunca ter conseguido jogar igual basquete, igual o Oscar jogou. Mas ele consegue transmitir a maneira como o Oscar joga para o maior número de pessoas possível e da maneira mais simples e da melhor maneira para se absorver. Tá certo, pessoal? Então, eu sei que o tema é polêmico, principalmente quando se fala em mercado financeiro, porque o que o pessoal gosta muito de ver é carrão, é mansão, é boleta brilhando na tela e tudo mais, sendo que você tem que buscar, eu já falei isso também, você tem que buscar, primeiro, lógico, a estratégia que tem afinidade com você e depois o professor que tenha afinidade com você. Então, o professor, eu acredito que seja até mais importante, porque se você for uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais recatada, e o professor é aquele cara que chega dando voadora na porta, fala 50 palavrões por dia, cara, o teu cérebro vai bloquear qualquer coisa que vier dele, tá? Qualquer coisa que vier dele. Então, você tem que criar um vínculo afetivo com o professor, que isso vai aumentar e muito a sua absorção, tá? Esse tipo de canal que eu tenho no YouTube, se eu não me engano, que eu conheça, deve ter mais uns 2 ou 3 canais com esse teor focado para o psicológico no YouTube. Sendo que cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu público e cada um tem o seu método de passar o conhecimento. Então as pessoas vão ter afinidade com cada professor, com cada método, e aí sim ela vai se ligar e vai aumentar e muito o seu nível de absorção. Beleza, pessoal? Então, vamos abrir a mente em relação a isso, tá? Se você conseguir encontrar, eu conheço alguns, até inclusive acompanho alguns, que conseguiram unir uma estratégia vencedora com uma boa didática para explicar. Pô, excelente, muito bom, mas não limite o seu conhecimento, não limite o seu ensinamento apenas no boleto que a pessoa mostra, no carro que ele mostra, ou porque todo mundo está fazendo aquela estratégia, tá? Não limite a isso. Às vezes você conversando com um amigo seu no grupo do WhatsApp, ele consegue explicar o que aconteceu, qual que é a estratégia, coisas desse tipo, que o tal do professor não conseguiu. Isso já aconteceu comigo. Eu acho que eu ainda tenho até o áudio salvo da pessoa comprar uma dessas estratégias famosas aí, ele simplesmente ficar com dúvida. Eu nunca nem tinha visto essa estratégia, mas só pelo que ele me falou, eu consegui associar o que seria, tá? E com um áudio de 5 minutos, ele simplesmente voltou para mim e falou: Vantinho, olha só, cara, perfeito, agora sim eu entendi tudo, tá? Sendo que o que eu operava não era o que o outro professor tentou ensinar, tá? Mas aí o que eu fiz? É empatia. Eu me coloquei no lugar da pessoa, eu descobri como que ele pensa, tá? Em alguns minutos de conversa, eu consegui entender como que ele pensa. Não foi... Nesse ponto aí eu posso até ter tido um pouco de sorte, porque não foi muito difícil, porque ele era, se não me engano,
major da PM, não me lembro, mas era militar, então assim, eu voltei às minhas raízes militares, não sabe, eu passei 6 anos no exército, eu voltei às minhas raízes militares e expliquei de uma maneira que ele compreendeu, tá? Expliquei de uma maneira que fazia sentido para o mundo dele. E com um áudio de 5 minutos, ele entendeu algo de um curso de 1 semana que ele não tinha entendido. Então, isso aí tem que ser muito bem colocado por quem vai ensinar, tá certo, pessoal? Vamos ter muito cuidado em relação a isso, para não fazer julgamentos precipitados só porque a pessoa você vai em um que faz 10 mil por mês, talvez a pessoa que faça 1.000 ali por mês consiga explicar melhor a estratégia do que o cara que faz 10 mil por dia. Então, vamos abrir um pouco a mente, tirar um pouco esse preconceito, da profissão, tá? Tirar um pouco esse preconceito da profissão. Eu acredito que em qualquer profissão, não só no mercado financeiro, mas em qualquer profissão, eu citei aqui em relação ao psicólogo, mas sinceramente não tem nada. Eu depois que comecei a estudar psicologia, vi isso também, que ali atrás é um ser humano, por trás daquele diploma é uma pessoa que passa por todas as pressões, que passa por todos os problemas que nós temos, tá? Da mesma forma o dentista, da mesma forma o médico, da mesma forma o nutricionista e tudo mais, tá bom? Da mesma forma o pastor, tá certo? Então, a gente não precisa ter esse tipo de preconceito pelo que a pessoa passou no passado. A gente tem que saber realmente o que ele passou, como ele superou e como ele está usando aquilo para ajudar as outras pessoas. Esse é o raciocínio correto, tá? E qual a maneira que ele está usando, se ele consegue transmitir aquilo de uma maneira que tenha um amplo entendimento ou não, tá bom, pessoal? Então, vamos focar muito nisso, porque isso é o que vai te trazer mais conhecimento, isso é o que vai melhorar a sua absorção de conhecimento e vai te proporcionar uma melhor evolução no mercado financeiro. Não vá atrás de financeiro, não vá atrás de carrão, não vá atrás de mansão e de propaganda chamativa de filmes de Hollywood da internet. Vá atrás daquilo que faça sentido para você, mesmo que todo mundo esteja fazendo o contrário, tá certo? Principalmente se todo mundo estiver fazendo ao contrário. Se você ainda não estudou o efeito manada, estude. Se não estudou o efeito manada, se não encontrou alguém que saiba explicar o efeito manada de uma maneira que você entenda, chama aqui no privado, bota no comentário, que aí eu faço um vídeo falando sobre o efeito manada, explicando do meu jeito, explicando como o Marco Valentim entende. E se você tem afinidade comigo, você vai entender também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.